E aí, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre adjunto adverbial. É uma parte também um pouco mais gramatical, né? Porque a gente vai estudar aqui uma função sintática. Mas o importante é a gente pensar em como esse adjunto adverbial pode ser utilizado, né? Que sentidos ele pode ter. Sintaticamente, a gente diz que o adjunto adverbial ele é um termo acessório da oração. O termo acessório é porque ele não é fundamental a uma oração, digamos assim, né? Sujeito, predicado são termos que tem que ter sempre em uma oração, né? Aí você tem objeto direto, objeto indireto, que são termos obrigatórios dependendo do verbo. Quando você pensa em adjunto adverbial, essa questão de obrigatoriedade, ela é meio relativa, né? Porque olha só, olha esse exemplo aqui. Quando eu digo assim, estou bem tranquilo, mas tenho de resolver alguns problemas amanhã. O que está destacado em vermelho aqui são adjuntos adverbiais, né? São classe gramatical, advérbio, função sintática, adjunto adverbial. E como são acessórios, a gente pode então retirá-los da frase, né? Estou tranquilo, mas tenho de resolver alguns problemas. A frase, ela é possível de ser feita, né? De ser produzida. Não tem nenhum problema, claro, perdeu um pouquinho de informação aí, né? Como a intensidade da tranquilidade e o dia em que eu vou resolver o problema. Mas a frase ela é possível de ser falada. Entretanto, há casos em que se você tirar o adjunto adverbial, fica um pouco confuso. Então, cuidado com essa questão de ter um acessório, de valor acessório. Sim, ele é um acessório, mas ele é um termo acessório. Mas em algumas frases, você precisa colocar o adjunto adverbial. Olha isso aqui. Estou muito preocupado com o valor do dólar, pois vou à Disney em setembro. Isso é uma frase possível com adjuntos adverbiais aqui em vermelho. Aí você tira os adjuntos adverbiais e fica, estou preocupado, pois vou. Cara, não, tá faltando, não só estão faltando informações muito importantes aí, como essa frase ela fica sem sentido. Então, alguns adjuntos adverbiais, eles vão ser necessários ali, aquela frase. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Só lembrando que a classe gramatical é advérbio e a função sintática é adjunto adverbial. A diferença básica aqui pra gente, o que nos interessa entender, é que o advérbio ele é uma palavra só. O adjunto adverbial pode ser um advérbio, uma palavra só, pode ser uma locução adverbial, né, mais de uma palavra, pode ser uma oração adverbial. Então, tudo isso se enquadra dentro do adjunto adverbial. Então, grosso modo, adjunto adverbial é algo mais amplo que o advérbio, que é mais específico, porque é uma palavra só, tá bom? Então, vamos pensar aqui em algumas características, que eu acho que isso é o mais importante, né? Vimos aqui sobre o fato de ser um termo acessório, cuidado com essa expressão, de valor circunstancial. O que eu quero dizer com isso? O adjunto adverbial, ele expressa uma circunstância em uma oração. Uma circunstância que normalmente é momentânea, porque é algo circunstancial. Então eu posso falar aqui, por exemplo, que o América treinou hoje, mas se ele treinar... ou se ele treinou ontem, a frase muda, né? Ele treinou ontem, mudou. Mas eu posso me referir a uma circunstância aqui, não de tempo, mas eu posso falar de lugar. O América treinou aqui. Eu posso dizer o América treinou bem. Eu posso falar o América treinou para vencer o jogo. Todas essas afirmações, ou essas colocações, são colocadas aqui depois, dão uma ideia de circunstância, seja de tempo, de lugar, de modo ou intensidade, de finalidade, etc. Existem várias possibilidades aí, são diferentes circunstâncias que os adjuntos adverbiais podem atribuir a uma frase. Por isso eu posso dizer, o América treinou. Show de bola, eu posso falar isso, o América treinou. Mas eu posso acrescentar uma informação. Eu posso acrescentar um valor circunstancial aí, de tempo, modo, intensidade, lugar, finalidade, companhia e por aí vai. A gente vai ver alguns tipos daqui a pouquinho, tá bom? O adjunto adverbial é invariável, o que significa que ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino. Então, cuidado com algumas expressões. Aqui eu tenho, o treinador do América está muito confiante. Beleza. Masculino, aí você vê aqui, masculino, tá bom. E se for, as jogadoras do América estão confiantes?
Muitas? Não, muito ainda. Elas estão muito confiantes. Ah, mas são mais jogadores. Não importa, porque o adjunto adverbial, né, a classe gramatical advérbio, o adjunto adverbial, eles são invariáveis. Eles não vão para o plural, não vão para o feminino, tá? É por isso que a gente diz, a menina está meio cansada, né? E não está meia cansada, porque esse meio aí é um advérbio, tá? Dá uma ideia de intensidade. Então ele não vai variar, ele não vai para o feminino, ele não vai para o plural também. O adjunto adverbial acompanha um verbo, um adjetivo, um advérbio ou uma frase inteira. Então ele pode modificar algumas palavras, né? Quando você pensa em um adjetivo, ele sempre acompanha e modifica um substantivo, né? Então você fala assim, televisão grande. Grande é um adjetivo de televisão que é um substantivo. Mas existem outras palavras que podem dar características, não só o adjetivo. Que palavras? Advérbios, né? Função sintática, adjunto adverbial. Dá característica para verbos, dá característica para o próprio adjetivo, para outro advérbio ou para uma frase inteira. Olha esse exemplo aqui. Marquinhos do Sul corre rápido. Quem é Marquinhos do Sul? Jogador da América, tá? Só para vocês saberem, tá? Que é um jogador da América. Então, Marquinhos do Sul corre rápido. Corre é um verbo, eu sublinhei. Rápido é o meu adjunto adverbial que está caracterizando o verbo corre. O América é um time muito bom. Bom é o meu adjetivo. Um adjunto adverbial acompanha um adjetivo também. O quão bom ele é? Ele é muito bom. Marquinhos do Sul corre muito rápido. Aqui eu disse que ele corre rápido. Você já entendeu que esse rápido aqui é um advérbio, função sintática, adjunto adverbial. Ele corre muito rápido, é o quão rápido ele corre. Então, muito é um advérbio que acompanha um advérbio. Isso é possível? É. O adjunto adverbial também acompanha um advérbio. Ou uma frase inteira, quando a gente diz, o América perdeu o primeiro jogo, infelizmente. Então, esse infelizmente é algo que eu digo sobre toda a oração, sobre a frase inteira. Esse, infelizmente, aqui, ele é chamado de advérbio modalizador, porque ele acaba marcando uma opinião do locutor, ainda que de forma um pouco sutil, né? Quando eu digo o América perdeu o primeiro jogo, infelizmente, existe uma informação implícita aí, e implícito vai ser uma aula mais para frente, tem uma informação implícita aqui de que eu não fiquei contente, não fiquei satisfeito, não fiquei bem com a derrota do América. Eu gostaria de que o América vencesse aquele jogo. Mas isso não está explícito, está implícito pelo advérbio infelizmente. Beleza? Ele pode ser expresso por um advérbio, como nós já vimos, por uma locução adverbial ou uma oração, como eu falei agora há pouco. O time do América evoluiu bastante. Bastante é o quanto ele evoluiu. É a intensidade dessa evolução. Ele está modificando um verbo, então ele é um advérbio. É uma palavra só? Então é um advérbio. Aí se forem mais de uma palavra, aí é uma locução adverbial. Viu o jogo da América com os meus amigos, na companhia dos meus amigos. O valor circunstancial aqui em cima é de intensidade. Aqui é de companhia. Viu o jogo do América com os meus amigos. Não é uma palavra só, então não é um advérbio. É uma locução adverbial, mas de qualquer forma, é um adjunto adverbial. Pode ser uma oração inteira com um verbo, né? As chamadas orações adverbiais, né? Quando o América for campeão, vou raspar meu cabelo, né? Acho que eu vou ficar com o cabelo grande para sempre, eu acho, né? Mas quando o América for campeão, quando? Tempo. A circunstância aqui é de tempo, é expressa por uma oração, porque tem um verbo, ok? Então, o adjunto adverbial pode ser expresso por um advérbio, por uma locução adverbial ou por uma oração adverbial. E existem algumas classificações aqui que eu vou passar rápido, até porque depois vocês vão ter acesso a esse material, né? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos de adjuntos adverbiais. Ora são advérbios, ora locuções adverbiais, e às vezes até orações adverbiais. A classificação, e aqui a classificação ela é feita pelo valor semântico, pelo sentido. Então, uma questão que te pede, qual é o sentido, qual é o valor semântico, qual é a ideia expressa por essa palavra destacada? Aí a palavra é um advérbio de afirmação. A ideia é de afirmação, né? Quando eu digo, por exemplo, seremos campeões, sim. Ou um adjunto adverbial de assunto.
Hoje o professor só falou do América, ou sobre o América. Qual é a ideia aí de sobre o América, do América? É assunto. Também pode indicar causa. Os adversários do América sempre morrem de medo. Morrem de medo. O medo é a causa da, entre aspas, morte, né? Metaforicamente falando, né? Quando a gente também pode falar que alguém morreu de frio, né? Ficou congelado e morreu de frio, né? Se você pegar o sentido literal. No sentido metafórico também valeria a ideia de causa aí, só que não uma causa literal, né? Uma ideia de companhia, como nós vimos, né? Fui ao jogo com meu pai, saí com os meus amigos, né? Indicando a companhia. Tudo isso aqui são valores circunstanciais, porque o adjunto adverbial tem valor circunstancial, como nós já vimos. Ideia de condição: sem chutes não faremos gols. Quer dizer, se não chutarmos, olha aí a oração adverbial, que marca uma ideia de condição, né? Então, tem que ter uma condição para que outra coisa aconteça, né? Os chutes são uma condição para que aconteça gol, senão não vai ter. Ideia de dúvida: talvez o América não seja campeão, talvez, tá? Talvez o América não seja campeão, uma dúvida. Finalidade: o América fez investimentos para a conquista da taça, ele fez investimentos com uma finalidade, com um objetivo, né? Normalmente, esse adjunto adverbial aqui, nem sempre, tá? Mas normalmente é iniciado pela preposição para, né? Ou então a fim dele, a fim de que. Ideia de instrumento: a torcida pichou o muro com spray, então o spray foi um instrumento usado para pichar o muro, né? Eu me cortei com a faca, um instrumento, um objeto utilizado para realizar a ação. Ideia de intensidade: a torcida do América está muito feliz. O quão feliz ela está? É muito feliz, bastante feliz, bem feliz. A ideia de lugar: jogaremos aqui, jogaremos no campo, seria um lugar, e aí no campo seria uma locução adverbial e não um advérbio. Aqui é um advérbio porque é uma palavra só. Ideia de matéria: o uniforme do América é feito de um tecido raro, né? Então um tecido raro é o material. Então a ideia de matéria, o material. Meio: os jogadores foram ao jogo de avião, então é o meio utilizado para chegar até o jogo, né? Então, avião foi o meio usado. Temos aqui adjunto adverbial de negação: não perderemos esse jogo, nunca perderemos esse jogo. De tempo: o América decidirá o torneio amanhã, daqui a 2 semanas, ano que vem. A ideia é de tempo, toda forma. Tá bom? Passei rápido aí os exemplos, vocês vão ter acesso a esse material também, mas para ter uma noção, tá bom? Além dos adjuntos adverbiais, existem outras palavras que não são classificadas na gramática, e por isso a gente chama aqui de palavras denotativas, que podem assumir diferentes valores semânticos, diferentes sentidos. Então você tem que ficar atento a isso, principalmente para as questões da UERJ, que pode sublinhar ali uma palavra, te pedir qual é o sentido daquela preposição, daquele advérbio, ou daquela palavra que está sublinhada. E aí você entendendo isso aqui te ajuda a entender o sentido que ela pode expressar, né? Como eu falei, são palavras que não têm uma classificação. A gente pode separar em palavras que dão uma ideia de designação, né? Eis, né? Eis o novo campeão brasileiro. Quer dizer, está aí, né? Esse eis está aí, está diante de nós, né? Estou designando, apontando para ele. É o eis. De exclusão: apenas, só, exceto. Isso vai ser importante também para nossa aula futura de informações implícitas, tá? Essas palavras apenas, só, exceto, dão uma ideia de exclusão. Apenas o América foi campeão, quer dizer, apenas o América e nenhum outro time. A palavra apenas está colocando o América ali, beleza, mas acima de tudo está excluindo todos os outros times. Apenas, só, exceto, são palavras que fazem isso. Mas também existem as palavras de inclusão. Até, ainda, também, inclusive, né? Quando eu digo até os outros times fizeram gols. Quer dizer, o meu time fez gols, mas os outros times também fizeram. Olha, até, também, a ideia de inclusão presente aí, tá? Inclusive os outros times fizeram. De explicação, isto é, por exemplo, a saber, né? Então você falou alguma coisa e vai explicar melhor, né? O time treinou muito, isto é, não parou para descansar. Então você está usando uma expressão explicativa, né? Para introduzir uma explicação de algo que você acabou de falar.
na verdade aqui, perdão, não é de explicação, aqui é de realce, tá bom? É que eu é que não vou perder a final do meu time, né? Mas é porque, tá? Aqui não é de explicação, não. Aqui é de realce. Perdão, aqui não é explicação, é realce. Acabei copiando aí. Atenção a isso. Eu é que não vou perder a final do meu time. É de retificação ou de correção, né? Aliás, ou melhor. Então você fala uma coisa, somos campeões nacionais, ou melhor, mundiais, né? Corrigir aquilo que eu disse. Não é só nacional, é mais do que isso. Estou retificando ali a minha fala. E de situação, então, mais, afinal, né? Quando eu digo, mas quem foi que perdeu aquele gol? Esse mais não é uma oposição a nada, tá? Então o que você vai fazer? Também não é, o então aí não é uma conclusão de nada. É algo para iniciar, para situar, né? Esqueci o verbo, mas situar a pessoa. Então daí vem a ideia de situação. Ok? Então, espero ter ajudado aí com os sentidos que certas palavras podem assumir em um texto. Façam exercícios pensando nisso. As palavras têm sentido, elas têm significados. Pensando em palavras denotativas, pensando em adjuntos verbiais, eles têm valores semânticos que você precisa reconhecer. Ok? Beleza? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Valeu!